Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e mais uma vez estou aqui para falar sobre Sabrina e todas as referências que essa última temporada trouxe. Bom, gente, é muita coisa, então, por isso que estamos em mais um vídeo. E desde a primeira temporada, Sabrina tem trago algumas referências falando sobre o maior ocultista, ou pelo menos o ocultista mais conhecido, que é Aleister Crowley. Ambrose ficou preso lá na casa dos Spellmans porque ele tentou explodir o Vaticano junto com seu amigo Crowley, numa ideia maluca, e provavelmente num ódio muito grande nessa última temporada. O Ambrose, novamente, quando ele vai lá no Lago Ness em busca do padre Blackwood, ele diz que o Crowley morou na Escócia porque ele foi em busca de magias diferenciadas. Então, não seria surpreendente que o padre Blackwood estaria lá atrás de magias superiores. Outro momento em que o Crowley é citado nessa temporada é quando o Ambrose chega no inferno e fica extremamente feliz de que ele, Ambrose Spellman, estava no inferno, algo que Crowley nunca tinha conseguido. Então, todas essas menções do Ambrose ao Crowley me faz pensar que provavelmente eles teriam sido muito amigos, ou que o Crowley teria sido o mentor ali do Ambrose. Mas quem foi Aleister Crowley na realidade? Edward Alexander Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875 e ele era filho de um cervejeiro e de uma mulher muito rica, os dois muito cristãos, e eles faziam parte de uma seita ou de uma ordem bem conservadora chamada de Plymouth, o que marcou muito a criação do Crowley, já que ele era obrigado a ler a Bíblia, várias vezes ao dia. Além disso, aos seus 11 anos, seu pai morreu e aí ele teve que morar com seu tio e tutor, que era, digamos lá, bem ortodoxo também e bem cruel. Crowley se referia a essa época como infância do inferno. Então você pode acrescentar aí nesse bolo de infância traumática uma religiosidade extrema e conservadora, com requintes de crueldade, responsáveis por uma criança que seria no mínimo problemática, Mas ainda assim, desde pequeno, Crowley gostava de chamar a atenção e de se comportar fora do senso comum, o que fez ele ser expulso de algumas escolas, Mas mesmo assim ele conseguiu concluir seus estudos e ele já demonstrava essa personalidade cética e crítica da qual ele foi criado. Provavelmente essa aversão à doutrina cristã foi o que já deve ter começado a aproximar o jovem Crowley do jovem Ambrose, Na série. Eu tô tentando aqui trazer flashbacks da juventude do Ambrose. Ele ingressou na faculdade de filosofia de Cambridge, mas logo ele mudou para letras e aí ele ficou moldando mais ainda sua aversão ao cristianismo. Nessa época, Crowley se tornou um leitor voraz e começou a ler tanto a literatura inglesa quanto francesa, grego, latim, outros clássicos de filosofia e alquimia. Ele gostava muito de alpinismo, inclusive ele realmente se destacou nesse aspecto. Inclusive ele participou das primeiras tentativas de escalar duas das maiores montanhas do mundo localizadas no Himalaia. Ele também amava poesia e xadrez. Ou seja, e aí? O que vai virar de tudo isso? E daí? Ok, entendi, mas e daí? Bom, na faculdade ele teve uma vivência bem boêmia, marcado por prostitutas, bares, tabacarias, e eu imagino muito ele e o Ambrose num bacanal, fumando e lendo livros, assim, Livros profanos. Sim, e testando magias anti-bíblia. Nossa, gente, eu acho que o Ambrose existiu e era amigo do Crowley. Eu tô a cada dia mais pronta. Provavelmente eles namoraram, inclusive. Com certeza. Em 1896, o Crowley teve a sua primeira experiência com a religiosidade. Ele passou a questionar várias coisas, além daquelas que ele já questionava no cristianismo, E aí ele começou a estudar o ocultismo, a magia e o misticismo. E o que fez ele questionar isso foi porque ele ficou bem doente e à beira da morte, então vocês sabem, gente? Quando a gente vê a morte de perto, a gente começa a duvidar e questionar de várias coisas,
E o resultado disso foi ele abandonar de vez a faculdade e se dedicar apenas aos estudos ocultistas. Então, em 1898, Aleister Crowley ingressa na Ordem Hermética da Aurora Dourada. E aí vai começar todas as tretas. Essa era uma das ordens mais influentes do século e ele posicionou Crowley, né, na sua primeira iniciação, tendo contato realmente com a magia prática, né, creio eu, com os primeiros mistérios, e foi aí que ele passou a usar o codinome Frater Perdurabo, que quer dizer eu durarei até o fim. Ele também começou a utilizar um pseudônimo de Aleister Crowley para começar a escrever poesias eróticas, e o pessoal da ordem passou a não ver ele com bons olhos diante disso, né, porque ele chamava muita atenção para uma ordem que, poxa, era uma ordem ocultista. Era uma ordem oculta, secreta. Né? Então não demorou muito pro Crowley romper com a Golden Dawn, né? Com a Aurora Dourada. E devido a essa divergência toda que eles tinham sobre até o futuro da ordem, muito se diz que tiveram batalhas épicas com as duas partes conjurando demônios e magias. Então, né? Vai pela sua criatividade aí. Em 1900, ele vai para o México, lá ele conhece um grande chefe da maçonaria. Ele também passa um período na América Central que representou várias conquistas para a magia dele. Em 1903, ele volta à Europa, vai morar na mansão Boleskine, próxima ao Lago Ness, na Escócia, onde justamente o Ambrose diz que o Crowley passou. Lá ele se casou com a Rose. Na verdade, ele se casa, diz, por conveniência, mas depois ele acaba se interessando muito por ela porque ela era médium. E numa viagem para o Egito, entre os dois, a sua esposa fala com Horus, ou fala através do Horus, e lá ele escreve o Livro da Lei, uma das obras mais importantes do Crowley, que é praticamente base para a filosofia telemita. De volta à Europa, ele encontra os membros da Golden Dawn, diz o que aconteceu, que Horus falou através da sua esposa, mas lógico que eles brigam novamente, e mais demônio, mais briga e blá blá blá. E aí, Crowley, cansado de todas as brigas com a Golden Dawn, ele resolve criar a própria ordem, que é Argentum Astrum, a Ordem da Estrela de Prata. E aí ele vai seguindo com a sua ordem, né, brigando com mais gente, falando que era besta, 666, que ele assassinava criancinhas. Então ele cria todo um estereótipo de pessoa demoníaca pra todo o resto. Mas assim, pra mim, o Crowley fazia isso pra causar, porque ele era muito zoeiro. E, enfim, ele queria a própria reputação. né? Ele queria ver o circo pegando fogo mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a inteligência britânica, juntamente com Ian Fleming, o criador do 007, tinham convidado Crowley para ser ali um consultor dessa inteligência e ajudar na luta contra os nazistas. E também a anedota, a lenda de que Crowley teria criado pro Winston Churchill o V de Vitória. E aí muitos anos passaram, Crowley continuou seus escritos e tudo mais, e aos 72 anos ele acaba falecendo por uma bronquite aguda e, enfim, passa daqui pra melhor ou pra pior, dependendo do que você achar que o Crowley foi, um diabo ou um gênio. Então, depois dessa brevíssima história de quem foi o Crowley, a gente pode afirmar que realmente ele é um dos ocultistas mais famosos e que mais influenciaram a cultura pop. Além de todas essas menções em Sabrina, ele também aparece na capa do disco dos Beatles, Sgt. Pepper's. Ele também é personagem de uma música do Ozzy Osbourne que chama Mr. Crowley, onde o Ozzy pergunta o que passa na sua cabeça? Você realmente vê os mortos? O que rola aí? E ele também influenciou muito Raul Seixas e o nosso bruxo mais famoso do Brasil, Paulo Coelho. E tem uma música do Raul, que é Sociedade Alternativa, que é Faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. E essa frase é uma das frases mais famosas, né, da filosofia telemita, que teve sua base, né, nos escritos do Crowley. E um dos principais princípios telêmicos é justamente isso, o poder do indivíduo sobre si mesmo e o quanto ele tem que ir em busca de sabedoria, compreensão, poder, beleza, conhecimento, enfim, tudo que deixa a gente
mais inteligente e mais poderoso em si mesmo, sabe? Eu acho que o Crowley, por ter tido tantos traumas com a religião católica, ele buscou achar um poder em si mesmo, né? No ser humano. Ser o ser humano um ser mágico e um ser fabuloso. Tanto é que nessa música do Raul, inclusive, diz que, né, nós somos estrelas. E bom, eu espero muito que numa quarta temporada a gente veja talvez um flashback com o Crowley, ou que ele vá ensinar alguma coisa pra Sabrina, apesar que a Sabrina já né, já tem todo esse poder sobre si mesma, ela já se basta completamente. E eu tenho uma indicação pra quem gostou de saber, né, desse bruxo tão polêmico, que é essa HQ do Crowley, pela editora Script, né, mandou pra gente. Aqui, gente, ela é bem curtinha, mas ela também conta vários aspectos da vida dele e por uma premissa de que ele tava velho, morrendo e talvez repensando novamente, né? Como quando ele ficou doente, ele repensou várias coisas sobre a vida, que quando ele tava na beira da morte, segundo a HQ, ele repensou novamente. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você conhece a história do Crowley, se você acha que esses fatos que eu contei aconteceram de verdade, se você acha que não, se você acha que ele foi um demônio enviado por Lúcifer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, manda esse vídeo pro seu amigo Telemita e até a próxima!